Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. É, compadre, clássicos. Em São Paulo teremos São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo pela Supercopa do Brasil, primeira partida. Teremos pela Copa do Nordeste, Bahia e Sport abrindo a Lampions 2024 e aqui no Rio de Janeiro, no Cariocão, pela sexta rodada, teremos o confronto entre Vasco da Gama e Flamengo. E o papo agora vai ser justamente esse clássico que de outrora tinha Eurico Miranda falando que preferia ser rebaixado do que perder para o Flamengo. E tantas outras rivalidades que já tivemos no futebol brasileiro, mas um Vasco e Flamengo é sempre um Vasco e Flamengo, ou um Flamengo e Vasco é sempre um Flamengo e Vasco, cada um com as suas características. O que a gente espera é que seja um futebol bem jogado, sem violência e de estádio lotado. E a gente vai fazer aqui uma análise pré-jogo rapidamente desse primeiro duelo de 2024, que provavelmente vão acontecer mais duelos. Provavelmente a gente acredita aí nas semifinais ou finais do Campeonato Carioca, quem sabe numa Copa do Brasil, quem sabe com certeza no Campeonato Brasileiro, pelo menos 2 vezes. Então teremos mais clássicos desta dimensão. Então a gente vai falar rapidamente sobre este primeiro clássico. Então eu peço a você, meu amigo torcedor flamenguista, meu amigo torcedor vascaíno, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar, beleza? E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera. Deixa eu falar uma coisa aqui, primeiramente para a torcida do Vasco, né? Eu vi muitos canais do Vasco batendo, falando num certo desespero enfrentar o Flamengo, porque o Vasco, na última rodada do Campeonato Carioca, perdeu pro Bangu, se não tiver enganado. Foi pro Bangu? Acho que foi pro Bangu, deixa eu até dar uma olhada aqui. Por 2-0, foi pro Bangu ou foi pro Nova Iguaçu? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, Bangu quem jogou foi o Fluminense ganhou. O jogo do Vasco foi contra o Nova Iguaçu, exatamente. E perdeu pro Nova Iguaçu de 2-0. Aí a torcida deu uma reclamada. Escutei alguém falar, mas não era o time titular. Bom, mas também não era um time completamente reserva. O time do Vasco era um time misto. Ou seja, tinha titulares, depois entraram mais titulares. Ou seja, o resultado de 2-0 por Nova Iguaçu, e principalmente como o Vasco jogou, não dá para você colocar uma desculpa de que não foi o time titular. Tinha muitos jogadores titular, muitos, não eram poucos. Então, foi um time misto, mas com muito titular. E aí tem uma outra situação que aí eu concordo com a torcida do Vasco. Quem comprou o futebol do Vasco, que é a 777, sinceramente eu acho que ele não tem uma convicção se ele quer investir mesmo em um time para ganhar títulos. Sinceramente, eu não tenho essa certeza. A impressão que dá é que a 777 sempre investe pensando primeiro no lucro e depois no futebol. Isso é complicado. Isso é complicado. Essa é a sensação que eu tenho estando de fora. Pelo Vasco, já está indo pelo 2º ano, o Vasco já tinha que ter montado uma base um pouco mais sólida. E vamos ser bem sinceros, você montar uma base mais sólida
nada contra. Mas com o Léo como de zagueiro, cara, tá boa. Um monte de time aí contratou zagueiros bons. O Alexander Barbosa, que o Botafogo contratou, o Atlético Paranaense contratou o Gamarra. Cara, tem bons zagueiros espalhados por aí. O Léo, cara, é bem mediano. E alguns jogadores que o Vasco contrata, você olha, pô, legal. Mas tu não vê o Vasco, e aqui eu não tô querendo esculachar, com a estrutura do tamanho do Vasco. Eu vou te dar um exemplo. Torcedor do Vasco, aí sem sacanear, sem nada. Toma um golinho de café aqui. Dá uma olhada no time que o Bahia tá montando. Bahia do Grupo City, ano passado, fez contratações completamente equivocadas, e eu falei aqui num vídeo. A torcida do Bahia não gostou muito do que eu falei, mas depois teve que dar razão, porque eu falei, essas contratações que o Grupo City está fazendo é só para tentar ganhar dinheiro, para ver se explode alguém e tentar dinheiro. O Grupo City não está pensando em conquista, não está pensando no futebol. Ano passado, esse ano, percebeu que o futebol brasileiro não é igual ao futebol europeu. Aqui o buraco é mais embaixo, aqui é muito mais competitivo que qualquer campeonato europeu. Campeonato europeu, tu vai lá para Inglaterra, tem 3 times. Tu vai para Alemanha, tem 3. E só aqueles 3 que ganham. Aqui no Brasil não é assim que funciona. Então não dá para você imaginar, não, vou contratar aí uns meia boca aí, um mais ou menos, aí pego aqui, dou um doce pra torcida, e a gente vai jogando, chega perto, a gente fala que vai melhorar, mas aí estoura um jogador, a gente arruma um dinheiro. Foi mais ou menos por aí. O Grupo City viu que não funcionava assim. Resolveu montar um time para realmente competir e num futuro, de repente até perto, começar a ganhar títulos, chegar dinheiro. Porque na Copa do Brasil, quanto mais longe você vai, mais dinheiro é. Campeonato Brasileiro, a classificação também. Você chega a Libertadores, ou seja, é pensamento no esportivo. O Grupo City parece que está indo pelo caminho agora correto que deveria ter feito ano passado. O 77 não, o Grupo 77 não. Eu acho que é por isso que o Pedrinho tem que entrar mesmo de frente, bater de frente, porque tá deixando a desejar. E daqui a pouco o Vasco vai ser das SAFs a mais fraca. Tá? Porém, apesar de esse é meu pensamento, quando você fala em clássico, cara, muda toda a conotação. A gente tá falando de um clássico, porra, centenário, irmão. Falando de um clássico que muitas das vezes o time inferior ganha do melhor. Quantas vezes o Flamengo com um time ruim pra cacete ganhou do Vasco com um timaço? Quantas vezes o Vasco com um time fraco ganhou do Flamengo com um timaço? Clássico acontece muito. E no Flamengo e Vasco isso acontece direto. Então hoje, você não tem como não falar que o time do Flamengo é mais forte que o time do Vasco. Ou não é? Ou eu tô mentindo? Se você pegar jogador por jogador, talvez o Flamengo ganhe todas as posições. Talvez ganhe todas as posições. Aí você pega o ataque do Flamengo, você tem Cebolinha, Pedro, Gabigol e Bruno Henrique. Tu pode entrar com qualquer um desses, parceiro. Aí você pega o meio de campo. Talvez, de repente, ali a defesa pode ter uma situação um pouco mais equilibrada, mas mesmo assim, vai levar vantagem. Talvez os goleiros ali sejam equivalentes, mas no restante de quase todas as outras posições, o Flamengo pode levar vantagem. Talvez a lateral direita tenha ali um certo equilíbrio. Então, e aqui não é demérito, eu não estou querendo menosprezar, é simplesmente um fato. Que se o Vascaíno não aceitar, ele não está enxergando a realidade. Ele está numa bolha, está viajando numa maionese. Mas mesmo assim, foi como eu falei, clássico. Faz tudo. Vamos lembrar aquele clássico 4x4. Lembrado? O Flamengo era favorito. Foi 4x4. Que aí, eu acho que ali que surgiu
o Bruno Henrique falando outro patamar. Acho que foi nesse jogo que o Bruno Henrique soltou essa pérola dele, de outro patamar. Acho que foi aí. Mas 4-4, um jogaço. Então, irmão, é óbvio que tem favorito nesse clássico. O favorito é o Flamengo. Porém, o favorito fica pra gente, que tá falando aqui. Lá dentro, irmão, e o próprio jogador do Vasco, teve um jogador do Vasco que disse: nós vamos dar a nossa vida nesse jogo. O vascaíno, qualquer um que pisa no Vasco, a primeira coisa que o nego fala pra ele: olha só, pro Flamengo a gente não pode perder nunca. Eu acho que a primeira coisa que falam pra ele: olha só, tu vai assinar o contrato aqui, mas você já fique ciente, contra o Flamengo a gente não pode perder nunca. Não pode perder nunca pra ninguém, mas pro Flamengo menos ainda. Deve estar, é no contrato. Então os jogadores já embutiram isso. O Pedrinho é presidente da Associação Vasco, mas provavelmente deve falar alguma coisa, acredito eu, né? Será que a 77 separa realmente tudo? Não sei. Mas tem muita história aí. Se é só pegar vários vídeos, pegar vários jogadores de histórico do Vasco e botar ali para contar. Então, o Flamengo é o favorito, mas é óbvio que você não pode dizer que o Vasco não pode ganhar, que o Vasco não pode empatar. Lógico que pode. A gente já viu de tudo. Então, esse jogo sim, tem favorito. O favorito é o Flamengo. Porém, a gente sabe que dentro de uma partida tem muitas coisas. E vontade, às vezes, ganha jogo. Lógico, só vontade não vai adiantar. Tem que ter vontade, organização e técnica. Se você só for na vontade, você não ganha. Mas se tiver uma organização tática e muita vontade, você pode suprir a falta de técnica em relação ao adversário. E é por aí que o Vasco tem que ir. O Vasco tem que ir em uma determinação tática muito grande, no obediência tática muito grande e muita vontade. Tem que, no mínimo, igualar a vontade o time do Flamengo. Porque se não igualar, perde. Então tem que igualar a vontade, não pode perder para o Flamengo na vontade e tem que ser taticamente superior, obediente superior ao Flamengo. Porque na técnica, talvez não consiga. Então, é esses dois pontos para o Vasco. Tática e vontade. E o Flamengo? Se o Flamengo só quiser ficar na técnica, vai perder. O Flamengo tem que ter vontade, obediência tática, que o Tite cobra muito de voltar, de marcar, porque é um time que marca menos. O Vasco talvez vá marcar mais do que o Flamengo. Vai fazer um bloqueio maior, vai dificultar os passes do Flamengo, que o Ramon sabe que se você deixar o Flamengo com a bola tocando para lá, tocando para cá, o time dele vai cansar e o Flamengo vai chegar a um determinado momento, principalmente no segundo tempo, que vai estar fisicamente melhor e vai encontrar mais espaço nesse toque de bola. Além do mais, sabe que o Flamengo tem um banco de reservas que dá para você tirar um, botar o outro e manter o nível. Então, ele vai bloquear. Não, ele vai bloquear as pontas e vai deixar o meio. Não, ele sabe que ele tem que congestionar o meio. O meio de campo tem que ser congestionado. Lógico, se abrir as pontas, tem jogadores ali, principalmente pelo lado direito, que dá para você ir. Você tem o Cebolinha, que tem um drible curto, não é muito fácil você marcar o time do Flamengo. Mas se você anular, pelo menos diminuir os espaços dos jogadores de criação do meio de campo do Flamengo, vai ter uma certa vantagem. E outra, qual é o desconforto do Flamengo? É ficar sem a bola. Com o Tite deu uma melhorada, mas mesmo assim, os jogadores do Flamengo gostam de ficar com a bola. Sem a bola, esse time do Flamengo fica um pouco desconfortável. Então é por aí. O Vasco tem que marcar o meio de campo, diminuir o ponto de criação, Arrascaeta e La Cruz, e ficar olhando ali o Gerson, as infiltrações, talvez segurar os laterais por causa do Cebolinha que joga. Por um lado, de repente, pelo lateral esquerdo pode ficar um pouquinho mais à vontade, mas o lado direito tem que segurar um pouquinho. Ou seja, Magrão, tu tá dizendo que o Vasco tem que jogar um pouco mais ofensivo? Sim. Se o Vasco for pro kamikaze com o Flamengo, é perigoso. Pode dar certo? Pode. Mas é perigoso. Então, acredito que o Vasco tem que ser um time mais cauteloso, mais tático e bloquear bastante o meio de campo, principalmente tirando espaço de Arrascaeta e De La Cruz. Já o Flamengo não tem que mudar. O Flamengo não sabe jogar tarde. O Flamengo vai esperar? Não vai. O Flamengo tem que ficar com a bola. Tá? Porém, muitas das vezes o Flamengo pode sim puxar o Vasco propositalmente para dentro do seu campo. Para você ter um espaço, tanto para De La Cruz,
tanto para Arrascaeta, Cebolinha. Tem o Pedro, a gente não pode esquecer do Pedro, de pivô, que ele prende muito a zaga ali. Os laterais que podem passar. O Varela não tem essa frequência toda ofensiva, mas chega bem ali à frente, não vai sempre, ele guarda mais posição, principalmente por poder da Cruz ficar um pouco mais à vontade, mas pelo outro lado, Ayrton Lucas sobe bastante, então pode ser uma para o Vasco aproveitar e o Flamengo tomar cuidado. Então, cara, é um jogo que provavelmente vai ser um Vasco procurando resguardar, marcar o meio e dificultar o toque de bola do Flamengo e partir no contra-ataque. Acredito que seja isso. Um Vasco com menos posse de bola, com a marcação mais forte, principalmente do meio para trás, explorando as subidas do Ayrton Lucas e ali as costas do Pulgar, se puder. E o Flamengo, no seu estilo, posse de bola, criação, movimentação, não guardar posição e bola visando o centroavante, que o Pedro é muito bom dentro da área, mas o Pedro sabe fazer pivô e triangulação. Então será um jogo de características dos times completamente diferentes. Se for pro kamikaze, o Flamengo leva vantagem. Se for pro kamikaze, o Vasco vai tentar ganhar no físico e no tático. E o Flamengo igualar no físico, no tático e tentar ganhar na técnica. E talvez as escalações de Vasco e Flamengo, talvez o Vasco vá com Léo Jardim, Puma Rodrigues, Medel, o Léo ou João Vitor. Pode ser, né? Ali. Léo Jardim, Puma Rodrigues, Medel, Léo e o Lucas Piton, né? Ali é o Léo Jardim, Puma Rodrigues de lateral, Medel e Léo ou João Vitor ali na zaga e o Lucas Piton. Jair, né? Que era do Atlético Mineiro, Praxedes e Payet. Um bom meio de campo. O Payet é bem diferenciado. O Rossi ou o Serginho, Rian e Veguete. Ou seja, talvez explorar ali a velocidade do Rossi e do Rian. Talvez seja por aí. Acho eu que talvez ele tire um desses atacantes. E coloque mais um meio de campo. Talvez não jogue num 4-3-3. Talvez o Vasco vá num 4-4-2, tirando um dos atacantes pelo lado e colocando mais um meio de campo para fortalecer o meio. E o Flamengo deve ir com o Rossi, o Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e o Ayrton, porque o Vinha ainda não vai jogar. Pulgar, Gerson, Arrascaeta e De La Cruz, Cebolinha e Pedro. Esse é o time que deve jogar do Flamengo. Se não for isso, se tiver alguma mudança ali, vai ser surpresa. Mas eu acredito que o Tite vai montar esse time. Bom, que vença realmente o melhor, com muita paz, sem violência e com muito futebol e de qualidade. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço. Sei que você vai perguntar, Magalhães, o que tu acha? O time do Flamengo é melhor, mas eu acho que dá empate. Eu acho que esse jogo dá empate. Para mim esse jogo dá empate, tipo 1-1. Para mim esse jogo é empate 1-1. Um grande abraço, até mais.